Vamos ler. Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam o quê, gente? Orar sempre e nunca o quê? Desanimar. Contou uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Porque por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar? Senhor Jesus, entregamos a Deus a nossa vida a Ti, Senhor. Entregamos a nossa mente, entregamos o nosso coração, entregamos o nosso espírito a Ti. Fala conosco, ó Deus, ministra ao nosso coração essa noite. Essa é uma mensagem, ó Deus, que fala sobre orar, que fala sobre perseverar, Senhor, e é uma mensagem tão importante para a Tua igreja, ó Deus. Então vem falar conosco, vem tomar o nosso coração, tira qualquer distração e nos faz essa noite ouvir a Tua voz e crescer, ó Deus, para que possamos orar sempre e não desanimar, Senhor. É assim que nós Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês viram aqui comigo uma história, uma parábola que Jesus conta sobre uma viúva, e a gente chama essa parábola de a parábola da viúva persistente, né? E você percebeu comigo que esse texto ele começa no versículo 1 dizendo: então Jesus contou aos seus discípulos. Existe um contexto aqui. Esses parágrafos dos evangelhos a gente costuma chamar na teologia de perícopes. E quando o evangelista pula de uma história para outra, às vezes ele não tem uma ligação necessária entre essas histórias. Às vezes você vai ver Jesus falando em uma cidade e depois ele falando em outra cidade completamente diferente. Mas aqui existe uma ligação temática. Jesus aqui está trabalhando um tema específico. Jesus está aqui, nesse contexto de parábolas, ele está trabalhando a necessidade que nós temos de orar. A necessidade que nós temos de ter fé. E tendo fé, a necessidade que nós temos de não desistir e de sempre perseverar naquilo que Deus coloca na nossa vida. Se a gente começar a ler a partir do versículo 17, a gente vai ver um momento em que Jesus fala sobre pessoas que pecam contra nós, que erram contra nós, pessoas que fazem coisas erradas contra nós. E aí Jesus disse: olha, se alguém errar com você 70 vezes, você deve, e essa pessoa chegar 70 vezes para você e disser, me perdoe, você tem que fazer o quê? Perdoar. E aí quando Jesus diz isso em Lucas 17, os apóstolos dizem uma frase que eu acho muito interessante. Eles dizem lá no versículo 17, versículo 5, aumenta a nossa fé, Senhor. Olha que coisa interessante, gente. Jesus quer dizer que eu tenho que perdoar 70 vezes? Ele vai dizer, Aí eles dizem, aumenta a minha fé, Senhor. Sabe quando você recebe sua sogra em casa? Passa 5 dias com ela em casa e você tem que perdoar 70 vezes 7. Aí você ora a Deus e diz o quê? Deus, mata essa mulher? Não. Você diz, Senhor, aumenta a minha fé. Entendeu? O contexto é esse. Olha o contexto interessante. Deus, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. E é isso mesmo que a gente precisa. A gente precisa de fé. Fé para saber que Deus pode agir na nossa vida. Fé para poder perseverar. Fé para poder buscar de Deus os impossíveis de Deus. E é interessante que quando eles falam sobre fé, aí esse texto eu quero ler para vocês, versículo 6, Jesus responde, 6 do capítulo 17, tá, gente? Fica com a tua Bíblia aberta, a gente vai ler muitos versículos.
Capítulo 17, versículo 6. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. A gente lê uma parábola, eu já disse para você, que é uma parábola que fala sobre oração. Mas todos esses 2 capítulos, eles vão falar sobre 2 coisas extremamente importantes para a igreja, extremamente importantes para a nossa vida. Eles vão falar sobre fé, repita comigo, fé, e eles vão falar sobre oração, repita comigo, oração. Oração e fé são 2 coisas extremamente importantes. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que Deus diz: olha, vocês estão pedindo para mim fé, vocês estão pedindo para que eu aumente sua fé. Saiba de uma coisa: se você tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, que se você já teve a curiosidade de ver, é minúscula, você pode dizer a uma árvore: saia e plante-se ao mar, e ela será plantada. A fé, gente, de acreditar nas coisas que não se vê. A fé de acreditar naquilo que é impossível. A fé de enxergar aquilo que é invisível. Que, como diz Paulo, as coisas invisíveis são as eternas, são as mais importantes. Paulo vai dizer que nos exortar dizendo que a gente costuma viver de vista. A gente vive por aquilo que a gente vê. Mas ele diz: olha, não viva de vista, mas viva de fé em fé. Fé de saber que o nosso Deus é poderoso, gente. Fé de saber que o nosso Deus faz milagres. Fé de saber que a oração do justo, ela é eficaz e tem seus efeitos. Fé de saber que eu posso pedir a Deus e Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode me fazer enxergar aquilo que eu não enxergava. Deus pode fazer acontecer aquilo que eu achava que não poderia acontecer. Ele inicia, então, esse grande trecho falando da importância de orarmos, mas de orarmos com fé. Fé é algo que se perdeu. Fé é algo que se perdeu. Porque a gente, como eu disse, vive por aquilo que vê, por dados. A gente vive por estatísticas. A gente vive por impressões. A gente vive por aquilo que é possível se perceber, se ouvir, se sentir. Mas Deus pode agir, gente, acima de toda ciência humana. Deus pode agir acima de toda, limitação mental, racional que nós temos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que criou todas as coisas. E é essa fé que nós perdemos com o tempo. Só que agora eu quero começar aqui. Nós precisamos ter fé e nós precisamos orar com fé. É isso que Jesus quer ensinar através da parábola da viúva persistente. Que a gente tem que orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, e que a gente não pode desistir de orar. É sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiro ponto, então, que a gente tem que entender: precisamos orar e precisamos orar com fé. Sabendo que a fé move montanhas. A fé faz o impossível acontecer. E nos momentos de dúvida, a nossa oração tem que ser o clamor desses apóstolos: Senhor, aumenta a minha fé. Segunda coisa que a gente precisa entender. Versículo 7 do capítulo 17. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Você vai dizer: Tiago, por que esse texto segue o texto da oração que move árvores e montanhas? Porque apesar de saber que a nossa oração, ela tem que ser com fé, e uma oração com fé, ela pode fazer o impossível, a gente precisa entender que nós, mesmo que você venha para o culto todos os dias, mesmo que você tenha ido para 3 cultos hoje, mesmo que você seja um homem santo, que jejua, que ora, que não adultera e tal, mesmo que você seja o cara mais santo do mundo, nós não temos como chegar a Jesus e dizer: Jesus, eu determino que você agora faça isso para mim. Jesus fala aqui da função de senhor e servo, e ele diz que quando o servo faz tudo o que ele tem que fazer,
ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Então, viver uma vida santa com Deus, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, nada disso faz Deus devedor de nós. Eu lembro uma vez quando eu vi uma pregação de um pastor que disse assim: olha, você está dando dízimo, então bota Deus na parede. Determine. A gente viveu já muito isso no meu neopentecostal, hoje diminui mais, a ideia do determine em nome de Jesus. O determine é assim: Deus, você tem obrigação de fazer isso para mim. Isso não é fé. Entendeu? Isso não é fé. Porque a gente tem o costume de dizer: Deus disse que com minha fé eu posso mover montanhas, então Deus, faça isso. Deus pode fazer e Deus pode mover montanhas, mas Deus não nos deve nada. Porque tudo que Ele tinha que nos dar, Ele já nos deu na cruz do Calvário. Nós oramos com fé que pode mover montanhas, mas oramos dizendo: Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a minha, a Tua vontade, porque eu não passo de um servo, e porque mesmo que eu faça tudo o que eu tenho que fazer, Deus não tem a obrigação de me dar mais nada. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos sobre oração. Terceira coisa, continua comigo. A terceira coisa está do versículo 11 ao versículo 19. Eu vou ganhar tempo com vocês já conhecem essa história. Jesus, logo após esse texto, ele fala da história dos 10 leprosos. Vocês sabem que a lepra era uma doença muito perigosa e muito assustadora naquela época, né? Hoje já não é mais tanto assim, é uma doença séria, mas não gera mais o receio que gerava naquela situação. Naquela situação, as pessoas com essa doença, elas tinham que ficar fora da cidade, afastadas da sua família. E a Bíblia diz que Jesus ia passando e 10 leprosos chegam para ele e dizem: Senhor, cura-nos. E Jesus disse: olha, vá se apresentar ao sacerdote. Se apresentar ao sacerdote era o ritual necessário para que o sacerdote visse se você ainda estava com alguma doença e permitisse que você entrasse na cidade. Só que a Bíblia diz que quando esses homens com essa doença, eles estão indo para o sacerdote, eles já são limpos, eles já são purificados, eles já são curados. Só que tem uma questão: eles correm para voltar para a cidade, mas só um volta para fazer o quê? Agradecer a Jesus. E aí Jesus diz: só você foi curado? Diz: não, todos foram curados, mas só eu voltei para agradecer. Nós podemos orar, e a oração é eficaz, a oração com fé move montanhas. Mas mesmo que façamos tudo certo, Deus não tem a obrigação de mover as montanhas. Mas uma coisa é real: quando Deus move montanhas, Ele faz pela sua graça, e isso tem que partir do nosso coração, tem que partir gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelos impossíveis de Deus, e gratidão a Deus, preste atenção, por aquilo que a gente acha que é possível. Na verdade, isso é uma coisa muito interessante. A gente tem a perspectiva de que milagre é aquilo que eu não entendo. Mas isso está errado. Porque parece-me que quanto mais a razão humana cresce, menos milagre acontece. Não é assim. Milagre é tudo, gente. Tudo é milagre. Você está aqui com vida, é milagre. É um impossível que Deus fez acontecer na sua vida. Tu com essa barriga desse tamanho ainda está vivo. Ainda não teve um infarto vindo para aqui. Isso é milagre. Isso é milagre. Dia desse eu vi uma reportagem que me desestimulou muito. Uma reportagem triste, lógico, estou brincando aqui, mas de uma mulher atleta que morreu na academia. Eu fiz: não vou mais. Você vê como é milagre. Se ela está malhando, morreu, imagine eu. Não vou. Né? Estou brincando, vá, viu, gente? Mas é milagre, gente. Você vê um atleta desse, foi fazer uma esteirinha, morreu, imagina eu. Com essa barriga desse tamanho, estou sustentado como? Milagre.
Estou aqui por milagre. Tu acha que casou com essa mulher bonita de jeito por quê? Tu acha que foi essa tua careca linda? Foi milagre. Foi milagre. Eu olho para minha esposa, linda do jeito que ela é, e eu faço, meu Deus do céu, isso é um milagre. Isso é um milagre. É sério, gente, vocês estão rindo, mas... Se a gente olhar para a nossa vida, você está comendo esse cuscuz com ovo de manhã, isso eu consegui com o meu esforço. Não, gente, esse cuscuz com ovo foi milagre, foi Deus que colocou na sua mesa. Foi Deus que colocou na sua mesa. É Deus que nos dá todas as coisas, é Deus que nos sustenta. A nossa vida inteira tem que ser uma vida de gratidão a Deus. Na nossa oração sempre tem que estar presente a gratidão pelos impossíveis e pelos possíveis que Deus faz em nossa vida todos os dias. Todos os dias. Só que aí, eu vou pular um pouco esse trecho aqui, para falar dele mais na frente, a gente chega na história da viúva, né? A gente já sabe que essa história, no versículo 1, Jesus conta para dizer que a gente tem que orar sempre e nunca desanimar. E aí ele vai contar a parábola. Vamos então entrar no nosso texto e ver a parábola que também vai nos ensinar sobre oração. Versículo 2. Em certa cidade, versículo 2 do capítulo 18, tá? Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Até aí. Deixa eu lhe explicar o contexto aqui, que esse contexto é muito forte. A viúva hoje não é necessariamente uma minoria, né? Você vai ver que antigamente a viúva e o órfão eram considerados as grandes minorias. Minorias como aquelas pessoas mais desamparadas socialmente. Hoje não é porque você é viúva que você é uma pessoa desamparada, né? Às vezes você é viúva, mas você tem uma pensão e tudo mais. Essa época não. Nessa época, se você era viúva e você não tinha autonomia econômica profissional como existe hoje, a viúva era uma pessoa desamparada porque não tinha marido, provavelmente ela não tinha mais um pai e também não tinha um filho. Essa mulher, normalmente, ela tinha que entrar em situação de mendicância, porque ela não tinha como se sustentar, não tinha como trabalhar em nenhuma função que lhe rendesse algum valor suficiente para a subsistência. Então a viúva era a pessoa mais desamparada daquele lugar. Tanto que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vai ter uma preocupação muito grande com as viúvas da igreja. Então aqui eu estou falando de uma viúva, provavelmente, absolutamente desamparada de tudo e desamparada de todos. Muitas situações podem ter acontecido, eu vou pressupor uma que é possível. A situação de que ela tenha perdido o seu marido, tenha tido algum bem do seu marido, que foi roubado por algum parente do seu marido. Então a situação que eu tenho aqui é uma mulher completamente sozinha, completamente desamparada, sem nenhum poder econômico, sem nenhum poder social, que a única coisa que tinha, o único bem que tinha, que seu marido teria deixado para ela, foi-lhe roubado, foi-lhe tirado. Qual é a situação então dessa mulher? Essa mulher chega para um amigo, né, vou supor, e diz assim, olha, foi-me roubado a única coisa que eu tinha, que poderia me dar uma sobrevida, uma subsistência. Vou ao juiz, para que o juiz possa me fazer justiça. O que provavelmente essa mulher ouviu foi que, olha, o juiz dessa cidade é corrupto. O juiz dessa cidade, ele não teme a Deus. O juiz dessa cidade, ele não se preocupa com as pessoas. Não adianta você ir atrás desse juiz, porque esse juiz não vai fazer nada por você. Mas ela não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer. E aí o que é que ela faz? Ela vai e apresenta a sua causa diante do juiz. Só que o juiz não se interessa pela causa dela.
Não se interessa porque ele é somente uma viúva. Não se interessa porque ela não tinha nenhum dinheiro para suborná-lo. Não interessa porque provavelmente ele poderia ganhar mais dando a causa para uma outra pessoa, a pessoa que teria roubado seus bens. Então o juiz não se interessa e nega o seu pedido. O que é que essa mulher faz sem nada, sem ninguém, tendo o único acesso que ela teria à justiça, foi-lhe privado, foi-lhe tomado? O que é que ela faz? Ela insiste. Olha o que é que diz no versículo 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está o quê, gente? Me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. A grande característica bíblica, a grande característica que Jesus quer nos ensinar essa noite, ele quer nos ensinar que uma grande virtude dessa viúva é o fato dessa viúva ser chata, impertinente, persistente, inconveniente. É como Jesus estivesse dizendo: olha, sejam como essa viúva, sejam chatos. Olha o que é que acontece, gente. Esse juiz não se preocupava com ninguém. Aí eu estou vendo, a mulher, o juiz acordava de manhã, a mulher foi lá na vara, né, falou com a técnica judiciária, a técnica deu o WhatsApp do juiz. Toda manhã o juiz acordava com um versículo que a viúva mandava para ele. O Senhor é o Deus da justiça. Bom dia. Bom dia, doutor juiz. Aqui é a viúva. O cara saía de casa, chegava no fórum, estava a mulher lá no fórum. Opa, doutor, estou aqui, viu? Eu sei que meu processo aí é o 26º depois de todos, mas eu estou aqui, viu? Estou aqui esperando. O juiz ia almoçar, ela estava lá. Bom dia, doutor juiz, bom almoço. Estou aqui, viu? Não se preocupe não, estou de boa. O juiz chegava em casa de noite e olhar o Instagram, estava um direct dela. Encaminhando de outra mensagem para ele. Uma mensagem falando sobre Deus. Aí chega uma hora que esse juiz diz: meu Deus não, nem Deus ele acreditava. Coitado, né? Não tem nem Deus para socorrer. Meu nada, meu vácuo existencial. Ser ateu é triste, né, gente? Ser ateu é triste demais. Ateu até o avião, né? Dá aquela turbulência, né? Meu nada. Eu não aguento mais, eu não suporto mais essa mulher. Que viúva chata. Sabe o que é que acontece? O juiz dá a causa para ela. A gente aprende algumas coisas aqui na atitude da viúva e na atitude do juiz. A primeira coisa aqui é o que Jesus vai falar nos versículos seguintes, que eu não vou ler para você, mas do versículo 9 ao versículo 14. A Bíblia diz que 2 homens sobem para orar. Um fariseu, que era aquele homem que guardava a lei, e um publicano, coitado, humilhado, né, e tudo mais. Porque, enfim, pecava e tudo mais, humilhado pelos outros, desprezado pelos religiosos. O fariseu sobe para orar. Aí o fariseu sobe para orar e diz assim: ó, Deus, obrigado porque eu sou tão bom. Obrigado, Deus, porque eu jejuo 2 vezes ao dia. Eu oro 3 vezes. Eu assisto mensagens no YouTube. Eu mando correntes de WhatsApp. Obrigado, Deus, por eu ser tão santo. O publicano não consegue nem se aproximar do altar. À distância, ele nem consegue levantar a voz, levantar a face.
E ele diz assim: Senhor, eu sou um pecador. Eu não tenho nem coragem de falar a Ti agora. A Bíblia diz que aquele que saiu justificado foi o publicano. Porque se colocou em oração diante de Deus, mas se colocou em um ato de humilhação diante de Deus. Teve um presidente dos Estados Unidos que era cristão e conta-se que em sua mesa tinha uma pirâmide, um prisma com um pão dentro. E aí diz que as pessoas quando chegavam lá faziam: Senhor presidente, o que é isso aqui em sua mesa? E ele dizia: isso é um milagre. É um milagre? Isso aí é um milagre. Mas eu não estou vendo milagre, eu só estou vendo aqui um pão. Ele diz: é porque o milagre você só vê quando você olha de baixo. Ele: de baixo? Como assim de baixo? Não, você tem que olhar por baixo. Aí diz que as pessoas iam: eu não estou vendo, senhor presidente. Ele: não, é porque você tem que olhar mais de baixo. E diz que as pessoas iam e apenas quando se ajoelhavam e olhavam por baixo dessa pirâmide, por um efeito da física de refração, reflexão e alguma lecção da vida aí, o que era um pão visto de cima, visto de baixo, eram milhares de pães. E essa história é contada por um pastor que acompanhava esse presidente, e ele disse que muitos chefes de estados do mundo inteiro se ajoelharam ali para ver um milagre. A grande questão, gente, é que nós podemos orar com fé, e fé que pode mover montanhas, só que Deus faz, se for da vontade dEle. No nosso coração sempre tem que haver gratidão, mas no nosso coração tem que ter a humildade de pedir e de se humilhar diante de Deus, sabendo que nós não somos nada. Milagres não se vê de cima, milagres se vê de baixo. A situação dessa viúva, gente, apesar de eu ter contado aqui brincando, mas a situação dessa viúva era no mínimo humilhante. Eu não sei qual foi a última vez que você se viu em alguma situação em que você simplesmente se ajoelhou e se humilhou e colocou seu rosto no chão e disse: Senhor, eu não tenho condições de fazer nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vem aqui, Senhor, e faz um milagre na minha vida. Eu não sei a última vez que a gente se colocou diante de Deus da forma como nós somos, sabe? Pecadores, miseráveis. Senhor, não somos nada, Senhor. O que fazemos simplesmente é o nosso dever. Mas nós não somos nada e nós nos humilhamos diante de Ti. Isso é o que nós aprendemos com essa viúva. Essa viúva, ela foi humilde e essa viúva, ela foi persistente. Sobre a persistência é uma coisa interessante para a gente pensar. Interessante demais. Eu me vi constrangido lendo esse texto e estudando esse texto. Eu me vi constrangido porque eu comecei a pensar em quantas orações minhas adormeceram no tempo. Eu não sei se você tem orações adormecidas. Eu vou tentar lhe explicar o que seria isso. Orações adormecidas são orações que você fez, mas que você desistiu delas. Desistiu porque você não viu acontecer. Desistiu porque você perdeu a fé de que isso acontecesse. Pessoas aí que lutam para passar num concurso, pessoas que lutam para ser promovidos, pessoas que lutam contra uma doença, e talvez essa sua oração, ela adormeceu. Eu me vi constrangido com esse texto, porque eu vi uma mulher lutando dia e noite diante de alguém que não tinha nenhum interesse por ela, para que isso pudesse acontecer. Quando a gente ora, algumas coisas têm que estar na nossa mente. Quando a gente ora e as coisas não acontecem, algumas coisas têm que estar na nossa mente. A primeira coisa, a gente precisa entender se
nós não estamos errados no processo. Quando você vive orações não respondidas, a ponto de você adormecer essas orações, você precisa pensar primeiro se o errado nisso não é você. Sabe quando Deus olha assim para você, você está pedindo a Deus para passar no concurso? Aí Deus diz assim, meu filho, se você passar no concurso, tu não pisa nem aqui mais. Tu já não está nem pisando no chão direito. Imagina tu passando nesse concurso. Meu filho, tu se amostra com esse Fusca. Imagina se eu te der um carro zero. Né? Imagina se eu responder essa tua oração. O problema não é o carro, o problema é você. Entendeu? Não tem condição de você receber isso, não. Na juventude eu vejo muito isso. O povo fica pedindo namoro, aí Deus dá o namoro, sai da igreja. Aí fica morrendo na igreja no Caritó, orando pelo namorado, ao invés de orar pelo seu coração, que depende do namorado, não depende de Deus. Algumas orações nossas não respondidas, nós devemos nos confrontar em relação a isso. Será que o errado nisso não sou eu? Essa questão do orgulho, gente, da vaidade é muito séria. Tiago, o apóstolo, ele vai dizer, Tiago 4, que algumas pessoas, elas dizem, irei para essa cidade, irei para aquela cidade, irei ali, farei negócios, ganharei dinheiro. Algumas pessoas que fazem planos e nem pensam em Deus, em nada disso. E aí Tiago vai dizer, olha, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Mas ao invés disso, Tiago continua dizendo, não eu da Bíblia, tá? Continua dizendo, agora vocês se vangloriam das suas pretensões. Porque, gente, tem gente que se amostra com o que tem. É pecado. Normal. Normal não, é pecado. É anormal. Mas é um pecado, tá? Você tem um negócio legal, uma roupa legal. Você sai se amostrando com essa roupa. Você tem essa pranchinha linda no seu cabelo. Sai se amostrando com essa pranchinha. Beleza. É pecado. Tá? Mas tem gente que se vangloria de suas pretensões. Ou seja, ele se vangloria de algo que nem tem. Aí é burrice, né? É pecado também. Se pudesse dar uma gradação aqui, eu acho que era pior. Rapaz, vou para a Disney. É quando? Eu vou. Comprou passagem? Não. Tem visto? Não. Mas eu vou. E vou nos parques tudinho. Rapaz, vou trocar esse carro aqui, viu? Vou trocar. Tem jeito mais não. Vou ter que comprar um assim, assim, assim. Não acredito não. Tu vai comprar quando? Sei não. Nesses dias aí. Esses dias aí. Não tem nem dinheiro, rapaz. Não terminou nem o financiamento do anterior. Está se amostrando com algo que nem tem. Aí vai orar por isso. Aí Deus vai dizer, meu filho, eu posso lhe dar um carro 10 vezes melhor do que esse. Agora tu tem que mudar. Agora, o problema não é o carro, o problema é você. Aí nesses casos Deus diz não. Em outros casos, as nossas orações adormecem, não por um problema em mim, mas por um problema na coisa que eu peço. Quando você fica orando por unicórnio. Você fica orando por coisas que não têm sentido, por coisas que não têm valor, tá? Orando por coisas que, sinceramente, não vão edificar em nada o nome do Senhor, não vão agregar em nada a sua vida, não tem valor algum para nada. Para nada. Tiago também na Bíblia vai dizer que, olha, vocês não oram, não recebem porque não oram. Quando oram, pedem errado. Ou seja, se pedir, recebe. Agora, quando pede e não recebe, é porque pede errado. Pede errado. Pede com malícia no coração, pede com coisas erradas no coração. Tipo um jovenzinho aqui uma vez, jovenzinho não, né? Um cara dia desse, veio me perguntar aqui e me conhece de YouTube, sei lá, chegou aqui, um cara bem estranho, bem engraçado. E aí ele disse assim, pastor, eu estou orando aí há não sei quantos anos por uma varoa.
Esses termos para mim são muito feios. Varoa é mulher. Eu levei 1 ano na igreja para entender o que era varoa. Só que veja, em Patos ninguém diz que o homem é bonito, você diz que o homem é presença. Sertanejo não acha homem bonito, entendeu? Acha homem presença. O caba não era presença. Assim, eu não sou presença. Por isso que eu disse que minha esposa é milagre de Deus na minha vida. Mas ele era muito menos presença do que eu. Entendeu? Meu irmão, você está esse tempo todo orando? Tô, pastor. Aí às vezes Satanás bota umas varoas na minha vida. Mas não é de Deus não, pastor. Por que, meu irmão, não é de Deus? Elas não são crentes não. Não, pastor, são crentes. Mas não são presença, pastor. Não são ungidas, né? Não tem unção. Uns são e outros não são, né? Eu falei, meu irmão, você está orando errado. Como é que você está orando? Não, eu quero galega. Eu já contei essas coisas como brincadeira, mas eu nunca vi isso na verdade. Eu vi agora, é horrível. Estou orando por uma galega. Deus já prometeu que vai ser uma galega. De 1,80 m. Meu irmão, seu problema não é você pedir. Eu acredito muito que você está orando. Eu acredito que você está jejuando. Eu acredito que você está fazendo campanha de oração por essa galega de 1,70 m. Mas você está pedindo errado. Você está pedindo errado. O problema está no seu pedido. O problema está em você também. Oramos e algumas dessas orações até adormecem, porque nós, ao invés de focarmos em nós focamos simplesmente na coisa que queremos. Está errado. Tem um outro ponto que é para eu encerrar. O trecho que eu não li é o trecho que fala sobre a vinda do Senhor e a volta do Senhor. Preste atenção. O Senhor vai voltar e a Bíblia diz que Ele vai resgatar a sua igreja, Ele vai arrebatar a sua igreja. A gente vai falar disso nesse segundo semestre. Vai fazer uma série sobre a esperança escatológica. Mas a Bíblia vai falar sobre essa volta do Senhor e esse momento em que seremos arrebatados. Só que ele diz que quando isso acontecer, estaremos vivendo princípios das dores, estaremos vivendo em um mundo extremamente difícil. Que é o mundo, gente, que vivemos hoje em tantos aspectos. Vivemos hoje num mundo extremamente difícil. Difícil para seguir o cristianismo é rechaçado nas universidades, é rechaçado no Congresso Nacional. É muito difícil. E em tudo isso existe um grande mistério. Em tudo isso existe um grande plano de Deus, de sua volta e tudo mais. O que eu quero que você entenda é que às vezes nós recebemos de Deus não, e nem é porque eu estou errado, e nem é porque o que eu estou pedindo está errado. É por causa de mistérios de Deus que nós não entendemos. Você já pensou na vida de Jó, sofrendo ali, perdendo seus filhos, perdendo os seus bens, e ele nunca soube que foi algo que aconteceu nos céus, como está retratado lá no capítulo 1. Você já pensou isso? Você percebeu que mesmo quando Deus restituiu as coisas de Jó, Deus nunca disse por que aquilo aconteceu na vida dele? Agora imagine você sofrer o quanto Jó sofreu, mas você nunca saber por que você sofreu. Por que Deus deu não? Porque Deus nunca lhe permitiu viver isso. Você estuda para um concurso há 7 anos, nunca passou, demorou tanto para passar. Por quê? Não sei. Mistérios de Deus, que Deus pode nos revelar nessa vida, mas Deus pode nunca nos revelar. Em tudo isso, gente, nós vivemos as situações da vida em que nossas orações não são respondidas. A grande questão que eu quero dizer para você é o que esse texto nos ensina da viúva, é que se nós pedimos errado ou se nós estamos errados, a gente precisa nos reavaliar, mas nós devemos perseverar em nossas orações. O que a viúva nos ensina é que mesmo quando tudo parecia dar errado, e que era que quando nenhuma circunstância contribuía para ela, ela perseverou em oração.
ela manteve a sua oração acordada, desperta, viva. E isso fala muito para nós sobre as nossas orações que estão dormindo. Eu pergunto para você, você provavelmente tem grandes pedidos de oração, você provavelmente tem coisas que ardem no seu coração e que você ora a Deus por isso. A grande pergunta que eu lhe faço é, você ora todos os dias por isso? Você se incomoda muito com seu esposo que não vem para a igreja, você está muito preocupada com sua filha que está afastada do Senhor. A minha pergunta é, você ora todos os dias por isso? Você espera Deus na manhã, você espera Deus na madrugada, você espera Deus à noite e diz, Senhor, estou aqui com o meu pedido de oração, sabendo que o Senhor pode me dar uma fé, que pode me sustentar até o momento em que isso pode acontecer, até o momento que o Senhor pode trazer o coração do meu pai para o Senhor, trazer o coração do meu esposo ou da minha esposa para o Senhor. Estou aqui, Senhor, em oração por esse emprego, Senhor, estou aqui em jejum, Senhor, por um mês, e estou aqui dia a dia, Senhor, batendo na sua porta, pedindo para o Senhor fazer um milagre na minha vida. Quantas vezes fizemos isso, gente? Algumas coisas nos angustiam, algumas coisas nos desesperam, algumas coisas nos dão medo. A minha pergunta é, por quantas dessas coisas nós oramos dia e noite? E se não oramos, isso diz muito sobre nós, isso diz muito sobre a nossa fé. Não oramos, gente, porque não acreditamos nisso. Estamos na igreja, temos uma Bíblia, sabe? Temos toda uma vida de ministério e tudo mais, mas a grande questão é que no nosso dia a dia, nós não oramos porque nós não acreditamos, nós acreditamos em nós. Esse é um grande pecado. A viúva nos ensina a perseverar, mas eu preciso encerrar essa mensagem dizendo para você que essa história da viúva e do juiz iníquo não é a minha história e não é a sua história. Vamos encerrar lendo um último texto. No versículo 6 do capítulo 18, o Senhor continua dizendo, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus vier, ainda encontrará fé em nós? Ou encontrará nossas orações adormecidas, distantes, mortas? Versículo 15 do capítulo 18 diz, o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu queria encerrar lhe dizendo que essa história da viúva e do juiz não é a nossa história. Essa história fala de uma viúva que é persistente e que ela persevera, mesmo quando ela persevera diante de um juiz iníquo e não temente a Deus. Mas essa não é a nossa história. Porque nós não lutamos e nós não oramos contra um juiz iníquo. Ao contrário, nós estamos falando com o nosso Pai. Nós estamos falando com Deus, que é nosso Pai. E o próprio Jesus, quando nos ensina a orar com a oração modelo, ele inicia a oração dizendo, Pai nosso. Nós não pedimos e perseveramos para um juiz iníquo. Nós pedimos e perseveramos para um Deus que é nosso Pai, gente. E é isso que Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram o que o juiz falou? O juiz fez justiça
mesmo sendo um juiz iníquo. Mas vocês não pedem a um juiz, nós não oramos para um juiz, nós oramos para Deus, que é o nosso Pai. E é interessante que ele encerra todo esse trecho que envolve o tema da oração, falando que o reino de Deus é para aqueles que são como crianças, que têm a inocência de uma criança, a criança que sabe que tem um pai. Gente, vocês têm muito pai aqui, né? Existem metáforas que a Bíblia não faz por acaso. Quem é pai aqui e tem filho, sabe a alegria de um pai de dar algo a um filho. Minha filha ama massinha de modelar, né? Bela, né? Ama massinha de modelar. Aí eu dou massinha de modelar, ela brinca, estraga, deixa a massinha do lado de fora, não sei o quê. Eu já ensinei, mas ela no auge dos 2 anos ainda não aprendeu. Aí dia desse eu fiquei chateado, porque eu disse, guarda a massinha, ela não guardou, a massinha ficou ruim. Ela fez, papai, compra outra. Eu fiz, vai ficar 30 dias sem massinha. 30 dias, ouviu? Ela chorou, eu fiz 30 dias. No outro dia ela fez, papai, queria tanto uma massinha, papai. Daqui a 29 dias. 29. E não se fala mais nisso. Lembra o que você fez? No outro dia. Papai, tem massinha purple? Ela aprendeu as cores aqui na escola em inglês, ela só fala as cores em inglês, muito engraçado. Queria uma massinha red, papai. Aí o coração vai amolecendo, eu faço, Bela, o que é que eu lhe disse, meu amor? Faltam 15 dias. 15 dias e não se fala mais nisso. Você lembra que há 15 dias você fez não sei o quê? Lembro. Não sabe do tempo ainda, né? Aí no outro dia, papai, eu queria tanto uma massinha. Minha filha, é só amanhã. Eu já não disse, foi 1 mês. Não faz 1 mês esse negócio? No outro dia a gente corre na loja, chega lá, ela pega a massinha com várias cores diferentes de massinha. Aí eu faço, tome minha filha, ela pega o presente e olha para mim de um jeito assim, parece que eu dei o sol a ela. Ela faz, obrigado papai. Gente, quem é pai e vê um negócio desse, tem muita criança aqui, eu nem posso dizer isso, né? Mas quando essas crianças fazem essa cara para um pai, o pai consegue tudo. Ela não consegue tudo assim, porque eu não tenho dinheiro, mas existe uma limitação, né? Mas, rapaz, o negócio quebra o nosso coração. E isso lhe dá uma alegria, que um pai, ele se alegra mais de dar algo para o filho do que para ele. Um pai se alegra infinitamente mais de comprar algo assim para o filho e dizer, toma meu filho, eu proporciono isso para você, do que para si mesmo. Porque o pai, ele tem um amor, gente, sem medidas. O amor do pai é um amor gracioso, é um amor acima de qualquer coisa. E quando a Bíblia coloca Deus como nosso pai, e quando Paulo se refere a Deus, não somente a pai, Paulo vai mais longe, Paulo chama de Abba Pai, ele chama de meu paizinho. Tem uma coisa que a gente precisa entender, Deus nos ama e Ele quer nos abençoar, gente. E Ele quer nos dar presentes, não massinha modelar. Ele quer e Ele se alegra em nos abençoar com algumas coisas, gente. Às vezes a gente corre a Deus e pede as coisas a Deus, como se Ele fosse aquele velho chato no céu que vai dizer, de novo, meu filho, você está me pedindo? Se Deus vê o nosso coração puro, se Deus vê que isso que nós pedimos glorifica a Ele, gente, Deus é o que mais se alegra em nos dar isso. Você não pede, você não ora a um juiz iníquo, nós pedimos ao nosso Pai. Nós pedimos a um Pai que nos ama e a um Pai que se alegra em nos abençoar, que se alegra em nos dar as coisas de graça como Ele faz.
Ele pode não dar, isso pode não ser da vontade dele, pode ser um não por causa de algum mistério do céu, mas, e ele nos ama tanto a ponto de dar não, que pai ama quando dá não, mas ele também nos ama a ponto de muitas e muitas vezes nos dar um não merecido sim, gente. Isso é maravilhoso, isso é para a gente fechar os nossos olhos e dizer, Deus, o Senhor se alegra em me abençoar, o Senhor se alegra em estar comigo, o Senhor se alegra em me ter como filho. Qual a visão de Deus que nós temos? Porque na oração, a visão principal de Deus que temos que ter é a visão de um pai. O Senhor é o meu pai e eu sou o seu filho, e o pai se alegra em abençoar os seus filhos. É interessante que falar isso, né? A banda pode subir já, o coral. Falar isso é interessante porque às vezes nós estamos de forma prática tão distantes de Deus. Tão distantes de Deus. Você orou uma vez, orou outra vez, você desistiu disso. Você desistiu de orar, você desistiu de buscar a Deus. Eu estava pregando ontem aqui para a juventude e eu lembrei de um texto lá em Jeremias que diz assim: e vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando me buscarem como, gente? De todo coração. E vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, porque eu tenho planos de paz e não de mal para vocês. E aí ele diz, encerra dizendo, e eu me deixarei, quando vocês me buscarem de todo coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Olha que coisa linda. Esses dias eu estava brincando com Bela. Eu vou parar de contar a história de menina, porque eu não sei se vocês sabem, minha esposa está grávida e eu vou ter um menino agora. Vai ser um menininho, né? Glória a Deus por isso. O nome dele vai ser Belo. E eu não sei porque vocês estão rindo. É Bela, meu menino é Belo, né? Tô brincando, vai ser Goku. E eu pensei em alguém que salvou o mundo e tal, e Goku salvou 2 vezes em Dragon Ball Z. Besteira, gente, vai ser Davi. E eu vou contar historinhas de Davi depois, tá? Quando ele nascer. Mas, dia desse eu estava brincando com minha filha Bela, de esconde-esconde. E você sabe como é que se brinca de esconde-esconde com criança. Quem tem filho pequeno aqui, né? Filho pequeno, como é que brinca de se esconder com criança? Você não se esconde, né? Ela faz assim, papai, vou contar de 1 a 10. 1, 10. Aí você senta no sofá, tapa os olhos e ela faz, cadê papai? Tá na sua frente, né? Cadê papai? Papai. Achei papai. E essa brincadeira, né? E tal. É lógico que é linda, é maravilhoso, a gente gosta. Só que dia desse, estava só eu e ela em casa, era noite. E eu fiz, rapaz, vamos brincar de verdade. Essa menina já tem, no auge dos seus 2 anos, ela já consegue brincar de se esconder de verdade, né? Aí eu sei que eu fiz, Bela, conta de 1 a 10, não olha, tá? Não olha. Aí ela não olhou, eu corri e me escondi de verdade. Me escondi dentro do armário, dentro do guarda-roupa, fechei a porta, fiquei bem em silêncio. Ela fez, papai, lá vou eu. Aí eu, porque normalmente quando ela lá vou eu digo, pode vir. Aí pronto, já entrega, né? Fiquei calado, era 8 horas da noite, sozinho em casa. Aí ela começa a me procurar, ali pela sala. E o mancha é na sala, né? Vocês sabem o que é o mancha? É onde eu tenho que chegar a bater para ganhar. Aí ela faz, papai, papai. E eu calado, né? Esperando ela ir para o outro quarto para eu correr e bater o mancho. Papai. Papai, ei! Aí ela cai e começa a chorar no sofá, na sala. Ou seja, como é que eu vou sair? Ela vai me ver, eu vou perder, né? Quando ela começa um choro desesperador, aí eu percebi que a brincadeira acabou. Eu corri, bati no mancha, ganhei.
E fiz, meu amor, tá, esse negócio todo não vou ganhar. Aí eu fiz, amor, tô aqui, papai. Aí ela olhou assim e fez, papai, o senhor se escondeu? Eu fiz, foi, meu amor, a brincadeira é esconde-esconde. Ela fez, não, papai, não, vamos brincar de se esconder, mas o senhor não pode se esconder. Em outras palavras, ela disse assim, papai, brinca de se esconder comigo, que sou uma criança, mas brinca de se esconder comigo, assim como todo pai brinca de se esconder com a criança, deixando-se ser encontrado. Porque na nossa vida, muitas vezes você pode parar e achar que não está vendo Deus, e achar que Deus de alguma forma está escondido, mas a Bíblia diz que o maior interesse do Pai é deixar-se ser encontrado por nós. Então, nesses mistérios que nós vivemos na nossa vida e nesses momentos em que nossas orações dormem, saiba que nós podemos buscar a Deus, e buscar a Deus de todo o coração. E se buscarmos a Deus de todo o coração, Ele se deixará ser encontrado por nós, porque é assim que um pai se esconde dos seus filhos. Nós podemos buscar a Deus hoje e podemos encontrá-lo, porque como um pai que nos ama, Ele quer ser encontrado e Ele quer nos abençoar. Que o Senhor nos abençoe, amém?